O mês de abril começou com a chegada da parte 4 da série La Casa de Papel na Netflix, dando continuidade ao assalto ao Banco da Espanha. No final da nova temporada, ao contrário do que muitos podem ter imaginado, não deu fim ao roubo. Muito pelo contrário, os episódios chegaram ao fim com a situação começando a voltar ao controle do professor, mas ainda com muitas coisas por serem resolvidas. O que está por vir na quinta temporada da série La Casa de Papel? Provavelmente a parte 5 da La Casa de Papel vai demorar para ser lançada devido à pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Também irá atrapalhar as gravações da série. Mas enquanto isso não acontece, é hora de prever o do que podemos esperar dos próximos episódios. Não só da quinta, mas também da sexta temporada, porque também já está confirmado. Sobre a inspetora Sierra, ela acabou se complicando com as autoridades da Espanha, entregando todos os colegas, está fugindo para escapar do processo aberto contra ela. No final do último episódio da quarta temporada, ela encontrou o esconderijo do professor, onde ele se comunicava com a equipe do Banco da Espanha e os hackers, e apontou uma arma para ele, finalizando assim a temporada, deixando todos com muitas expectativas. Neste cenário, duas coisas provavelmente possam acontecer. Visto que a Sierra já não tem mais nada a perder, ela vai pedir ou exigir para que entre no grupo, ou vai dar um fim neste assalto atirando no líder ou mantendo-o como refém. Primeiro, não será tão surpreendente, assim visto que o mesmo aconteceu com Lisboa, que deixou de ser inspetora para fazer parte do grupo. Uma das personagens mais carismáticas da série, sem dúvida, foi a Nairobi, a Alba Flores. Acabou morrendo, deixando muitos fãs tristes com a decisão dos roteiristas. No entanto, pode ser que a história dela não acabe de vez, com ela sendo retratada em flashback, ou ainda com a sua relação com os assaltos e os colegas. Inclusive, a personagem deixa um filho com quem nunca teve a oportunidade de conviver tranquilamente. Em relação a Tóquio, personagem da Úrsula Corberó, ela mostrou ter amadurecido em relação às temporadas anteriores, tomando decisões melhores com a morte da amiga Nairobi. Pode ser que ela acabe ganhando mais voz dentro do grupo, se tornando próxima líder lá dentro do banco. Com Lisboa de volta à equipe, conseguiu escapar e está mais motivada do que nunca. As duas podem fazer uma dupla imbatível que irá deixar o professor mais feliz ainda. Palermo, um dos personagens mais instáveis e psicopatas de toda a trama. Ele parece ter voltado aos trilhos do assalto e disposto a consertar o estrago das suas atitudes. Na quarta temporada, conhecemos mais sobre a sua história em flashback, inclusive na sua relação com Berlim. O personagem conseguiu mostrar o seu lado mais humano junto ao Helsinki, interpretado por Darko Peric, provando que a sua personalidade pode ter altos e baixos a qualquer momento. Pode ser que o Arturo Henrique Arce continue pagando pelas consequências das suas decisões totalmente erradas, inclusive de forma mais grave após todos descobrirem que ele estuprou uma das reféns, tentando fazer o mesmo com as outras. Alex Pina, criador de La Casa de Papel, deu uma entrevista recente ao BBC da Espanha e citou algumas possibilidades para histórias derivadas dela, o que é conhecido pelo termo spin-off, dizendo o seguinte: nós temos algumas possibilidades para alguns spin-offs, sim, e eu acho que isso graças às identidades fortes e poderosas dos personagens, disse ela. Pina ainda disse que, de facto, existem possibilidades de séries derivadas para quase todos os personagens, afirmando que cada um deles possui uma dualidade que poderiam assistir em outros contextos. O showrunner também citou que Arturo, conhecido também por Arturito, poderia continuar prestando o papel de grande idiota que ele tem sido desde a primeira temporada, possivelmente até ganhando aspectos de humor negro em uma nova produção. O personagem Berlim, mesmo já morto, será retratado em flashback como sempre foi: psicopata, egocêntrico, narcisista, delinquente e estuprador, de acordo com as palavras do próprio produtor. Por um outro lado, ele conta com as características que fazem os colegas gostarem dele, como valorizar a amizade, lealdade e fraternidade. Bom, por hoje é tudo e ficamos por aqui. E não te esqueças de te inscreveres e ativar o sino de alerta para ficares a par de todos os vídeos que o canal postar. E se gostou do vídeo, deixa o like.